Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui falando um pouquinho, antes de falar dos palpites, antes de ter o vídeo falando sobre a, as minhas impressões para o primeiro jogo da final do Paulistão. Vou falar sobre uma novidade, trazendo um pouco de mercado da bola, né? Trazendo um conteúdo um pouco diferente aqui para o Futijotes. Palmeiras nessa sexta-feira oficializou, os rumores foram confirmados, né? Foi cravado, sacramentado, já está registrado, já está liberado para jogar. Arthur está de volta ao Palmeiras, jogador que foi formado na base, estava no Red Bull Bragantino. Nessa sexta-feira, dia 31 de março, ele volta de forma oficial a ser jogador do Verdão. E aí a gente tem toda a questão, vamos analisar um pouco da questão do investimento, né? O Arthur ele foi formado, começou a carreira profissional dele no Palmeiras, mas ele passou pela base do Ceará, depois ele foi para a base do Palmeiras. Em seguida ele acabou sendo promovido para o time principal, jogou pouco, então foi emprestado para o Londrina. Depois ele acabou no Bahia, onde foi atuou por empréstimo, conseguiu se destacar. Foi aí que o Palmeiras conseguiu um bom lucro, uma boa renda em cima dele. O Red Bull Bragantino investiu 6 milhões de euros para contratar o jogador em 2020. E ele estava. Agora, ele ficou, apesar de não ganhar títulos, né, no Red Bull Bragantino, fez bons jogos, chegou a ser até apontado como um jogador que poderia estar sem disputar, ser convocado para a seleção brasileira. Jogou em alto nível, teve boas atuações, mas no ano passado já caiu muito tecnicamente. E aí a gente também entra numa outra questão. É um jogador de 25 anos, não teve, a gente não viu propostas do futebol europeu pelo Arthur, ao contrário do Claudinho, né? Isso também a gente pode citar também. Desde a saída do Claudinho, o Arthur caiu bastante de nível, talvez pela falta de alguém acostumado a jogar com ele. Não dá bola de cristal muito complicada, mas o fato é que o Claudinho foi pro futebol europeu, tá no Zenit e tá em destaque. E o Arthur segue aqui no mercado nacional, e mesmo com todas assim, a proposta que apareceu, e ele mesmo comentou, foi uma proposta do futebol árabe. Então não teve propostas de times do futebol europeu, por exemplo. Ele acabou aceitando o convite do Palmeiras, e aí chega. Temos que analisar essa questão. O investimento do Palmeiras foi. É um investimento arriscado. A gente tem que pegar isso, porque dificilmente você vai ter um retorno financeiro na chegada do Arthur. Eu não imagino que com 25 anos o Palmeiras vai conseguir que ele jogue uma temporada, 2 temporadas em alto nível e consiga revender ele para o futebol europeu. A gente sabe como é que é hoje, você analisando o mercado da bola lá na Europa. Ou eles contratam jogadores que, nessa faixa etária de mais de 23, 24 anos, contratam normalmente jogadores que já estão no futebol europeu, e aí já estão conhecidos, ou vêm buscar jovens promessas. O caso do Scarpa, que está no Nottingham Forest, é uma exceção a essa regra. Então eu não imagino que você vai ver o Arthur jogando numa Premier League, vai jogar ele na Liga, por aí vai. Pode ser que de repente consiga vender ele para um futebol árabe, aí consegue amenizar, ou de repente até equilibrar. O Red Bull Bragantino investiu 6 milhões de euros, o Palmeiras está pagando 8 milhões para poder contratar o jogador junto ao Red Bull Bragantino, e ainda tem mais 1 milhão em contrato se ele chegar e bater algumas metas que foram estipuladas, não foram divulgadas, são mais metas por conquistas alcançadas. Isso é normal, acontece no Brasil, acontece na Europa, você acrescenta, esses bônus são previstos em contrato e acontece direto. Pensar agora onde o Arthur pode jogar, né? A gente tem essa questão tecnicamente, fala, pô, posicionamento. Ele vem para uma posição que, teoricamente, ele disputa uma vaga ali no lado direito do campo, né? Mas hoje, quem estava jogando pro lado, tinha o Rony, que está jogando hoje mais centralizado, o Hendrick que não conseguiu render no futebol profissional, então o Hendrick que está fazendo o papel do centroavante. Quem conseguiu assumir essa vaga na lado direito era o Bruno Tabata, que se lesionou. E aí você teve o Breno Lopes entrando, né, na última partida, né, quando o Tabata se machucou, que inverteu, aí o Dudu foi pro lado direito e o Breno Lopes jogou pela esquerda. Então, teoricamente, analisando num primeiro momento, você consegue pensar que o Arthur vai jogar no setor onde ele prefere, que é pelo lado direito do campo. Mas antes de pegar aqui e também gravar o vídeo, vi ao longo, vi alguns materiais do Arthur, ele consegue jogar como meia centralizado e consegue até jogar pelo lado esquerdo. Então é um jogador versátil, que aumenta muito o leque de opções para o Palmeiras. Mas será que era uma posição extremamente carente? O Abel comentou sobre a chegada do jogador. Foi um pedido do Abel, então ele deu totalmente o aval dele para trazer esse jogador para esse
alto investimento, mas você tem o Giovani jogando bem, você tem o próprio Endrick, o Tabata, você tem o centroavantes que o Palmeiras contratou, né? O Flaco Lopes ainda está no elenco, está no Navarro. O Arthur chega para dar uma qualificada no elenco? Sim, a gente já viu ele jogar, ele não é um jogador ruim, não é um craque, mas também não é um bagre, pelo contrário, um jogador acima da média no futebol brasileiro, então tem chance, pegando ainda mais um Palmeiras que vem com uma base, vem todo mundo jogando junto, já se conhece, são grandes as chances que ele consiga, assim, ele tem muitas chances realmente de entrar no time e conseguir desenvolver o seu melhor futebol. Ele não precisa, porque um lado importante, né? No Red Bull Bragantino, ele precisava ser o protagonista. No Palmeiras, ele vai chegar para ser um jogador, um dos destaques, mas não é aquele cara que precisa colocar a bola embaixo do braço e resolver sozinho. Você tá com o Veiga em altíssimo nível, você tem o Dudu jogando bem, o Rony tá numa ótima fase, então não tem aquela pressão para chegar no time e resolver. Mas a gente vai ver o que o Abel vai fazer. Então teve toda a questão, um lado importante do Palmeiras, né, não cedeu, o Red Bull Bragantino ainda queria mais dinheiro, o Palmeiras chegou no limite e não subiu a proposta, então as informações foram essas que chegou nesse patamar financeiro, não houve um aumento, a proposta era de 8 milhões de euros e mais 1 milhão por metas e não houve aumento. Então forçou para o Red Bull, o Bragantino tentou também ver se conseguia uma outra proposta, falta de interessados, acabou sacramentando dessa forma. Então o Palmeiras traz um reforço que vai poder disputar a Copa Libertadores, que era a principal pressa, né? A lista de inscritos para a competição, ela tem que ser enviada para a Conmebol até o limite da Conmebol no dia 1º de abril, e não é mentira, né? A inscrição termina amanhã, no sábado, então depois disso não pode inscrever mais jogadores na Copa Libertadores. Ainda tinha um prazo maior para a relação brasileira, a Copa do Brasil, mas o foco, claro, é ter um jogador para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Então o Arthur chega para essa opção e acho que a tendência é que ele logo de cara também ele já seja testado entre os titulares. E aí você, torcedor do Palmeiras, gostou da contratação? Comente aqui, compartilhe, quero escutar a sua opinião. E você, torcedor rival, o que achou dessa chegada do Arthur no Palmeiras? Acha que vai dar certo? Acha que de repente vai ser uma péssima contratação? Também comente aqui. Até o próximo vídeo, galera. Abraços.